bom dia, sem Bíblia não tem café, passando aqui porque hoje nós já chegamos nos Salmos, no capítulo 47. Primeiro nós vamos meditar no livro de Salmos, no capítulo 47. Em seguida nós vamos falar um pouquinho da nova aliança. Então vamos lá, o triunfo do reino de Deus. Aplaudi com as mãos todos os povos, cantai a Deus com voz de triunfo, porque o Senhor Altíssimo é tremendo e Rei grande sobre toda a terra. Ele submeterá os povos e porá as nações debaixo dos nossos pés. Escolherá para nós a nossa herança, a glória de Jacó, a quem amou. Deus subiu com júbilo, o Senhor subiu ao som da trombeta. Cantai louvores a Deus, cantai louvores ao Rei, cantai louvores, pois Deus é o Rei de toda a terra, cantai louvores com inteligência. Deus reina sobre todas as nações, Deus se assenta sobre o trono da sua santidade. Os príncipes dos povos se congregam para serem o povo de Deus, o povo do Deus de Abraão, porque os escudos da terra são de Deus. Ele está muito elevado. Você já agradeceu a Deus hoje? Nós vamos falar um pouquinho sobre a nova aliança. Na nova aliança, a justificação, ela é pela fé. Essa é a boa notícia da nova aliança. Existe uma verdade que é o centro da mensagem do Evangelho, das boas novas. O cristianismo não existiria se não fosse essa verdade. Estou falando da justificação, que é a boa nova de sermos aceitos diante de Deus através da fé em Cristo Jesus. Quando cremos em Cristo e na sua obra realizada na cruz, somos declarados justos diante de Deus. Precisamos conhecer essa verdade e aplicá-la em todas as áreas da nossa vida cristã. O que significa justificação? Justificação é o termo legal que foi tomado emprestado dos tribunais, sendo o oposto de condenação. Condenar é declarar uma pessoa culpada. Justificar é declará-la sem culpa, inocente ou justa. A justificação é o favor que nós não merecemos de Deus. Ele coloca diante de si o pecador, perdoa-o e declara-o e aceita como justo através da fé. Ou seja, você foi declarado justo por causa da redenção de Jesus na cruz. Romanos 3:24. Sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. A palavra de Deus nos diz que todo homem é pecador, no entanto a humanidade não sabia disso. Ainda assim, Deus mandou o seu prumo para a terra, que é a lei, e ficamos sabendo que estamos fora do padrão de justiça de Deus. Não era a intenção de Deus justificar o homem pela lei, através da qual vem apenas o pleno conhecimento do pecado. Assim veio Jesus Cristo e morreu e ressuscitou para ser a nossa justiça. Embora pensemos que somos justos, a nossa justiça não é nada quando colocada diante do prumo da justiça de Deus. Deus mesmo é o padrão e a sua exigência de justiça é absurdamente alta. Por isso, nenhum homem poderia se justificar diante de Deus. Precisamos da justificação pela fé e não pelas obras da lei. A boa notícia do Evangelho é que somos justificados pela fé em Cristo Jesus e não pelas obras da lei. Somos aceitos, declarados justos diante de Deus, justificados, inocentes, livres de toda condenação, mediante a fé naquele que cumpriu todos os pontos da lei. Existe um ponto da lei que ninguém poderia cumprir, porque ele exige derramamento de sangue para a remissão dos pecados, para perdão dos pecados, e nenhum de nós poderia cumprir esse ponto da lei. E foi isso que Jesus fez. Ele cumpriu a lei por nós, cumpriu cada ponto da lei por nós, para que ele pagasse a dívida do pecado por toda a humanidade, por todo aquele que nele crê.
para que todo aquele que nele crê não seja condenado, mas tenha a vida eterna. Essa é a boa notícia do Evangelho. Somos justificados pela fé em Cristo Jesus e somente pela fé em Cristo Jesus. Nós vamos continuar falando sobre isso nos próximos vídeos. Se você se interessa sobre esse assunto, quer aprender um pouquinho mais, quer passar por essa renovação de entendimento junto comigo, bora lá. Bora estudar a palavra do Senhor, crescer na graça e no entendimento do Senhor Jesus cada dia. Pronto, gente, por hoje foi isso. Vamos ficando por aqui. Um bom dia e um bom café.